Vamos lá. Finalizamos toda aquela estrutura de obras, pagamos a multa, graças a Deus, estamos livres aí dessa situação da pintura, né? Em parceria com a administradora, o Vereda Tropical vem fazer aí a sua Assembleia Ordinária Anual de 2026. Esses dias nós tiramos os ciprestes ali que estavam muito altos e matando a grama, e aproveitamos para tirar essas plantas aqui da entrada, porque estava com uma pequena infiltração na garagem. Então já aproveitamos para trocar a manta, e como a planta estava com muito fungo e muito velha, nós trocamos algumas plantas. Trocamos perto da churrascaria também, e os dois vasos centrais aí da entrada. A retrospectiva deste ano, eu trouxe aí as nossas assinaturas lá na nossa primeira reunião, onde nós nos encontramos com 17 condôminos, para observar alguns itens, né? Naquele período que se construiu o grupo de WhatsApp. Logo, semanas depois, já éramos 27 e hoje somos 32 unidades. Apenas uma unidade não optou pelo grupo de WhatsApp. E hoje nós temos dois grupos, né? O grupo que a gente pode conversar, mandar bom dia e se divertir um pouco, e o grupo de avisos importantes, que é aquele que só o Edson, né, os administradores conseguem enviar documentos, que ele é mais oficial. Lembrando sempre que tudo que se passa no mês, principalmente para Joyce, seja bem-vinda Joyce, né? E Jailson, que nós temos esses encadernados aqui, que é todos os gastos, material de limpeza, pagamento de funcionário, tudo está nesse livrinho. E ele fica à disposição de todos os condôminos. A gente costuma colocar num arquivo que tem lá no último andar, antes de chegar depois do centro do 11º andar, né? Tem um espaço lá que a gente guarda documento. E toda dúvida, é só ligar na MM ou me procurar que eu esclareço. E querendo ver os livros, eles se encontram à disposição, tá bom? São os registros. Então, nesse ano, nós tivemos a organização ali da entrada das garagens, a piscina, depois de reformada, ela teve umas trincas, né, nos rejuntes, agora nós refizemos com epóxi. A bomba no final do ano não faltou água, graças a Deus, mas ela teve um cano trincado. E aí o rapaz sugeriu que fosse trocado por todos os canos de cobre. Era um trabalho e um custo caro, quase R$ 8.000 para o prédio. Então o rapaz deu minha segunda opção, que é fazer um degrau, substituir os canos e fazer um degrau. No degrau ninguém pisa, não corre o risco de estourar o cano, tá? Então ficou mais barato, ficou R$ 800 o conserto e resolveu super bem. Quem olhar lá na garagem vai ver que a gente ainda está deixando aberto o rapaz, né? Até ele fazer a construção do murinho aí, tá bom? Não tivemos ausência de água no final do ano e foi um período de férias bacana, assim, sem muitas reclamações, sem muitas notificações e muito menos multa. O Salim há muito tempo falava do elevador ser escuro e deu a ideia de iluminar os elevadores. Outra aquisição baratinha, porque esses refletores são baratos, não pagamos R$ 140, e o Márcio instalou para a gente. A porta de vidro estourou esses dias, o seguro foi acionado, ele pagou a porta, R$ 680, mas as ferragens que estavam muito enferrujadas e bastante danificadas, o seguro não cobriu. Uma ferragem cara, R$ 1.400. Há uns meses atrás, a nossa vizinha querida Mayra descobriu um vazamento, estava pingando, né? As chuvas muito fortes, estava pingando. Descobrimos no local que estava pingando que a manta, existe uma rachadura na pintura e a manta e estava infiltrando água embaixo da manta. Fizemos esse pedacinho e resolvemos fazer todo o lado da unidade 111, né? 102 da Ivanise. Fizemos a 101 da Mayra, a 102, e agora nós vamos finalizar do outro lado da unidade 103. Com as chuvas, o fluxo ali para descer água é muito grande. Fizemos a limpeza e agora vamos hipermeabilizar com aquela tinta colante, né?
aquela tinta plastificada, a área lá em cima. Então, por que todas essas orientações? Nós temos feito muita coisa com o Márcio, como foi solicitado, né? O rapaz que queria colar essa manta com o maçarico pediu R$ 300 para fazer o serviço. Nós conseguimos um maçarico emprestado, compramos um bujão de gás e o Márcio fez o serviço, que ficou muito bom. Manutenções fixas, a gente tem um quadrinho ali todo prédio tem o seu quadrinho ali de avisos importantes, e se vocês verificarem todas as manutenções, caixa de gordura, caixa de água, extintor, areia de piscina, bombas e até o controle da água da portaria, água da portaria dos meninos, viu, gente? A gente mantém ali, tá? Para que todos saibam. É importante pensar que na época dos extintores, vai lá R$ 1.400. Na época da caixa de gordura, R$ 900. Isso acontece, sempre são as manutenções fixas do prédio. O que está pendente da nossa última reunião? As portas corta-fogo, que nós já falamos, inclusive eu trouxe orçamentos, né? Essa Record eletrostática que eu trouxe de São Paulo, ela pediu R$ 4.917 para arrumar as molas, mas ela não faz o serviço de pintura, né? Porque os batentes estão bastante enferrujados. A Palombo, ela é aqui de Santos, pediu R$ 8.760, também trocando todas as molas, as fechaduras, mas ela não faz o serviço de pintura nas portas. E como a gente sempre fala de 3 orçamentos para comparar com o do Márcio, comprando pela internet todas as fechaduras para as 17 portas, nós vamos gastar 2.930 e o Márcio pediu R$ 200 de mão de obra por porta, mas a dúvida ficou que essa tinta que o Márcio usa não é. Por que que as firmas aqui não fazem a pintura? Porque a porta é corta-fogo, ela tem uma pintura especial, né? Eu só estou trazendo os valores, mas nós não fizemos ainda devido aos diferentes percalços que acontecem aí ao longo da jornada. Sempre tem alguma coisa para pagar, eu vou estar falando lá na frente. A garagem nós temos feito os reparos, vocês podem ter visto que todo reboquinho que cai, o Márcio vai lá, descasca bem, tenta passar uma massa, e eu já havia feito antes, na reunião passada, o orçamento, né? Do próprio Aranha, que com certeza não entra mais aqui, nos deu muita dor de cabeça, mas ele pediu na época 84 mil para a garagem. O Grupo Obas é um menino muito bonzinho, que a gente conhece de outros apartamentos, ele pediu 76 mil, e o Pompeia pediu 160 mil. Na época, o Pompeia até me assustou, porque esse 160 mil incluía o reparo de todas as lajes e pilares, né? Ele trouxe um engenheiro e depois um outro engenheiro avaliou e disse que não, que a nossa garagem é muito boa, ela não corre risco de queda de nada. A única coisa é que ela está muitos anos sem manutenção, né? Ela tem essa manutenção dos canos e ela precisaria hoje passar por essa manutenção de pintura dos canos, identificação do que é água, do que é luz, do que é, né? Caixa de gordura. Mas ele disse que quando o primeiro engenheiro falou que estava perigoso por conta da exposição de alguns ferros, eu procurei mais 2 outras firmas e eles disseram que não, que a garagem tem uma estrutura muito boa, que a gente não precisa se preocupar. Ela só está sem manutenção há muito tempo, né? Então, outra coisa que nós conversamos foi sobre as mudanças na convenção, que até no dia do sorteio da vaga surgiu ali um questionamento assim bastante chato, né? Essa taxa de locação, então, assim, quem aluga pagaria uma taxa para ajudar o condomínio. Então, uma taxa de R$ 150, vamos dizer assim. Mas a gente não pode estar cobrando taxa se isso não constar na convenção. Tudo novo no prédio tem que constar na convenção. E a convenção precisa que 22 apartamentos digam sim. E a gente já viu que a maioria tem apartamento que foi comprado por financiamento. Este é o banco que assina, não é a pessoa, entendeu? Tem apartamento que a pessoa que aluga não vai querer pagar a taxa. Então, pelo levantamento, a gente viu que não era viável isso neste momento, mas nós fomos atrás para ver sim a importância de atualizar a convenção, tá bom? Então, esses itens que precisam de alteração, eles vão todos para a convenção. Então, estava pendente a garagem, como sempre, a porta corta-fogo. E por que que a gente traz isso? Porque muitas pessoas ficam perguntando, mas e aí, quando vai pintar a garagem? Quando vai pintar a garagem, né?
A gente tem uma concepção de que a gente tem R$ 200 de caixinha, mas esses R$ 200 de caixinha, no fim do ano, virou o salário o 13º dos funcionários. Porque ao longo do tempo aparecem outras coisas, como apareceu a multa da pintura do imposto sobre serviço, tá? E outras coisas que apareceram que eu vou estar falando mais adiante. As cadeiras da piscina, né? Foi pedido que foi colocado agora, em janeiro, assim, alguns vizinhos verificaram, né, crianças brincando na cadeira e duas foram rasgadas. Essas duas rasgadas eu mandei fazer novo, consertar, e aí perguntaram quando que a gente ia trocar todas essas telas da piscina. A Tapeçaria Rio Grande, que é a que faz sempre, pediu 6.620 para trocar tudo. E uma tapeçaria nova aqui que abriu no bairro, que trabalha sem nota, pediu 4.620. Não é um dinheiro que sobrou ainda, tá? Essas notas estão comigo, e assim que a gente tiver um montante aí, a gente vai fazer as cadeiras com certeza. É que é aquilo que a gente sempre fala, vão aparecendo improvisos no meio do caminho, como a multa da pintura e outros, e a gente vai priorizando o que tem que pagar para não cobrar nada mais, porque a gente entende que já é um condomínio caro. Apareceu também, o mês passado, uma carta do Regularize, uma dívida ativa da Receita de anos anteriores e vem cobrando várias coisinhas aqui, né? Contribuição de segurados, algumas situações de dívida ativa de pagamento de empregador, algumas situações de anos anteriores. Então, eles têm algumas datas, 1996, né? De anos anteriores que não foi pago. Somando tudo, dá um total de 13 mil. O que não assusta é que a gente pode fazer o regularize em 60 vezes. Assim que o código abrir, a gente pode parcelar isso em 60 vezes de R$ 200. Dívida ativa é aquela que não foi paga na época, né? Todo mundo sabe, e ela vem depois, lá na frente, para pagar, a Receita Federal cobra. Achei a carta bem vagabundinha, mas a gente entrou no sistema e realmente o CNPJ tem essa dívida ativa a ser acertada. Graças a Deus, dá para parcelar, né? Não vai ficar tão pesado quanto foi a multa da pintura. Consumo, né? Nós estamos pagando R$ 1.300 para a administradora, a nossa seguradora está em R$ 1.400, mas olha, mudar da Tóquio Marine para Allianz foi a melhor coisa, porque pagaram a porta em 8 dias, né? E o Salim me ajudou muito com a Tóquio Marine, a gente ficou 2 meses para receber o dinheiro das câmeras, né? E uma chateação. O Salim até nos apresentou a corretora dele, ela que me orientou a fazer o processo. E aí nós ganhamos, na época, um valor bom, porque eles queriam pagar 1.400 e com esse recurso que a advogada, que a corretora do Salim nos ajudou, acabaram pagando 9 mil. A pintura, o Atlas, aumentou. No mês 11, ela foi para 2.747, que era aquele valor lá atrás, na época que nós trocamos de síndico, né? E esses anos todos eu venho pedindo desconto, desconto, e agora ele aumentou. Eu falei: olha, em vez de desconto, vamos tentar reduzir o orçamento. Ele falou: não, vocês são clientes antigos, eu vou fazer fixo por R$ 1.800. Então, nós tivemos aí R$ 1.000, ganhamos a pintura da tela dos tetos, que estava muito feia de graça, ele falou, compra a tinta que eu pago. Então, são coisinhas que a gente vai fazendo para tentar diminuir os gastos no prédio. O gás, eu já trouxe aquela média de R$ 16 por unidade. A Sabesp, a média da Sabesp praticamente fixa é 2,5. E isso assusta, porque teve uma época que nós trocamos a água da piscina, e imagina, né? Deveria ter aumentado, não aumentou. E outra, agora nas férias veio o mesmo valor. Eu fui lá dar uma questionada, porque eu fui fazer aquele cadastro para ganhar um caminhão-pipa em janeiro grátis, que todo mundo tem direito no Guarujá. Fiquei 1h40 para fazer esse cadastro. Não precisamos, graças a Deus, do caminhão grátis, mas a conta permanece a mesma. Então, eu abri uma reclamação, eles vieram trocar o relógio, colocaram um relógio digital, né? Porque a impressão que dá é que eles fazem uma média pelo consumo de leitura. Então, se em plenas férias a gente gastou 2.600, ao longo do ano a gente tem que gastar menos. Então, eu abri essa notificação junto à Sabesp. A luz fica uma média de 1.600 por mês e 200 da luz que puxa as bombas, né? A nossa média por unidade, R$ 54. Material de limpeza, até nas férias, ele foi bem
bem tranquilo, não aumentou muito, o único gasto excessivo era de saco de lixo mesmo, e a Vivo, que continua R$ 98, são consumos fixos, né? Fixos. Eu coloquei a plaquinha da piscina aqui para a gente ver que a gente deu uma sinalizada com as novas faixas, né? Tanto das plaquinhas esse ano, como daquelas faixas de porta que nós instalamos essa semana. As férias do recesso, a avaliação foi muito positiva, não tivemos grandes reclamações, como eu disse, e foram poucas as notificações ao apartamento com nenhuma multa, né? Então, eu acho que isso é muito interessante também. A unidade 31, eu vou abrir aqui uma, uma fala rápida, mas no dia no sorteio da vaga aconteceu uma fala, né, de um lado, o condomínio entende que a unidade 31 é inadimplente porque o senhor Roberto deixou de pagar muitas parcelas. Isso faz parte do leilão. No edital do leilão, o Roberto ainda é responsável por pagar tudo isso, porque a Valquíria, nossa vizinha do 31, ela paga em dia todos os boletos dela. Não existe débito. Se o edital do leilão está dizendo que o Roberto ainda deve ser cobrado, não compete a nenhum de nós dizer que a Valquíria não pode escolher por conta da unidade 31. A convenção diz que a unidade, como inadimplência, não pode escolher, né? Mas o edital do leilão diz, dá prioridade a todas as os pagamentos que devem ser feitos, e nós estamos lá no finzinho, né? Então, um mês antes da escolha de vaga, saiu uma alteração, tá? Dizendo que a cobrança deve ser do senhor Roberto, tá? Então, parece que agora eles saem para buscar um novo imóvel do senhor Roberto. Então, uns 15 dias depois, chegou no prédio uma cartinha onde a Valquíria, né, a Formflex aí, entrou com uma ação contra o CNPJ do prédio. Conversei com o Edson, liguei para a Val, que é sempre uma pessoa de muito bom senso e muito acolhedora, e ela aceitou fazer um acordo de não tocar o processo, e eu me prontifiquei a fazer essa carta de retratação, onde a gente pede, vem retratar e esclarecer que ela não tem dívidas no prédio, que os advogados seguem com o processo de leilão, que não é cabível ter uma cobrança para a pessoa. Todos entendemos que a unidade é devedora, tá? Antes do leilão. Então eu falei, eu deixei para trazer essa carta para o grupo. Primeiro, para pedir para todas as unidades, se tem que pedir desculpa, a gente tem que pedir tanto para todas as unidades do condomínio, que nem sabiam dessa situação, né? Eu deixei para trazer isso agora, porque é uma situação séria, como nos retratarmos com pedido de desculpas para a Valquíria, porque é o que eu falo, no dia da escolha de vaga, ela estava presente, ela participou, ela escolheu a vaga 19, mas no final da escolha teve uma situação desagradável. Então, nós viemos nos retratar, pedir desculpas à Valquíria e dizer a todos, pedir desculpa também às 33 unidades e dizer a todos que o processo segue na justiça e que um dia, né, isso vai ser feito. Eu acho que o bom convívio deve sempre ser zelado e respeitoso. Esta carta vai para o grupo de avisos assim que a ata ficar pronta, ok? Nosso pedido de retratação de desculpas à Valquíria, que me atendeu no telefone, retirou a causa da justiça, arcamos com os custos do advogado, né? Mas não tivemos que gastar mais com outro advogado para defender a causa. Quero agradecer a Valquíria e pedir desculpa tanto à Valquíria como ao grupo, que a nossa principal função aqui é o bom convívio de todos, ok? Portaria e os horários. Na nossa reivindicação, naquele momento que nós nos unimos para mudar a gestão, foi solicitado que os meninos tivessem horários fixos. Eles têm horários fixos, tá bom? Todos têm horário fixo e ele está disponível na portaria. O que estava pendente que a gente precisava resolver era o horário de intervalo, quando esses meninos não fazem almoço, tá? Quando não tem um funcionário não fazendo almoço, a gente tem esse gasto. Peguem esse gasto de 1.853 e multiplique isso por encargos, tá? Então é mais 1.853 de encargos. Por quê? Porque existia
uma estruturação de horários que precisavam ser adaptadas. Depois da escolha de vagas, eu sentei com o Conselho Deliberativo e nós decidimos que todos farão almoço, até porque quem não faz horário de almoço pode ir lá na frente entrar com um processo contra o prédio. E aí nós tivemos uma surpresa no carnaval, que José Carlos começou a faltar, falou que estava doente, e logo em seguida a gente teve a resposta que ele encontrou um outro lugar para trabalhar, tá? Ele abandonou praticamente o emprego, mas nós também recebemos uma cartinha onde ele pede que o prédio acerte os direitos dele. O José Carlos é o porteiro da noite, é o único que pode ganhar horário de almoço. É previsto em lei. A gente não vai pagar um funcionário para fazer o horário da noite, tá? Então ele tem esse valor previsto em lei. O José Carlos, ele tem existe ele entrou em 2009 e de 2009 a 2011 ele foi ajudante geral. E aí ele passou para porteiro. E ele insiste em dizer que ele, quando passou para porteiro, não fizeram a mudança na carteira dele, tá? Só que todos ganham o mesmo padrão. Então, não existe essa mudança na carteira, né? Ele é considerado porteiro, mas ele diz que na carteira não foi feita, passou para o advogado disse que ele tem um padrão inferior, mas o padrão dele é o mesmo que de todos os outros. O Márcio da Tarde tem um padrão um pouco maior, porque o zelador disse que há um tempo atrás, como ele fazia um serviço para o prédio, foi solicitado esse valor maior, e o José Carlos acha que é essa a diferença da carteira. Eu estou aqui à disposição para explicar esse caso, porque no dia 23/7, às 13 horas, nós vamos comparecer lá para conversar. Importante lembrar que quando a gente mudou a administração, nós dissemos que não mandaríamos ninguém embora e que todos sairão daqui com seus direitos, basta vir conversar. O José Carlos arrumou uma coisa melhor, mas preferiu não vir conversar. Então, no dia 23/7, talvez eu e o Márcio estaremos presentes para ter essa conversa com o José Carlos, tá bom? Mediante isso, nós passamos o Marcinho para a tarde, mas é o que eu falei: sem um funcionário, a gente paga horário de intervalo. E o horário de intervalo para funcionário que trabalha de dia pode gerar processo. Então, nós conversamos ontem e eu trouxe as opções que a administradora dá e o que a gente tem visto junto com colegas, né? Eu faço um curso de síndico aí, junto com colegas de condomínios, né? E nós chamamos 3 firmas para trazer a proposta. Nós gostaríamos de que à noite ficasse uma portaria remota, por enquanto. Por quê? Se a gente for fazer uma média de mandar embora o José Carlos aí, passa de 40 mil. O José Carlos custa para o prédio 8 mil, 4 de salário e 4 de encargos, tá? Essa portaria remota, aquela que põe o poste na frente, eles cobram mensalmente 2 mil, tá? Então eles não gostam, eles gostam de portaria o dia inteiro, mas ele abriria uma exceção para deixar para a gente, das 23 horas, que é o horário que o Márcio vai embora, até às 6 da manhã a portaria remota. É aquela que você fala com a pessoa. Se você quiser, você manda lá para a foto de quem vai entrar e eles liberam mediante a foto, né? Eu achei interessante porque eles colocam nessa portaria visual esse totem, né? Aquele totem que fica filmando ali na frente, que tem parceria com a Guarda Civil Metropolitana também. Mas veja, o funcionário da noite, 8 mil reais. O valor mensal da porteria noturna, 2 mil reais. Só aí a gente tem um lucro de 6 mil reais que dá para pagar os encargos do José Carlos e a gente vai deixando de registrar no CNPJ do prédio. Hoje, um funcionário da terceirizada, a gente paga em torno de 7 mil reais. E não paga 13º e não paga férias. Então, compensa muito mais hoje terceirizar o funcionário do que garantir o funcionário. Novamente, nós prometemos aos meninos que eles não seriam mandados embora e que, se quisessem mandar embora, era para conversar, que nós acertaríamos os direitos. José Carlos não conversou, ele preferiu dar abandono de cargo, porque foram 30 dias sem encontrar o José Carlos. Eu fui na casa, eu fui nos amigos, mandamos telegrama, e aí liguei para ele, porque ele precisava de uma cirurgia na perna, e eu consegui, junto ao AME,
e ele faltou no dia da cirurgia, né? Aí, depois que nós entendemos que é porque ele está de emprego novo, casa nova, graças a Deus, né? Que tenha sucesso. E aí nós votamos aqui com os nossos 19 condôminos, né? Na verdade, 12 online, 3 e o restante presencial, de que seria uma boa opção a gente colocar esse virtual à noite. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas como fica? Vamos lá. Nós já conversamos e todos os alugantes entram no período das 8 às 18, com prorrogação até às 20, ok? Então, nós não teríamos problema com o alugante. Basta mandar a foto do alugante responsável, que esse vai ficar com o sistema do portão. Se não, ai, Marta, eu não tenho o controle, né? E meu reconhecimento facial eu não fiz, difícil, porque eu já verifiquei que todos fizeram, você vai se programar para entrar antes das 23, né? Depois das 23 a gente tranca tudo e aí começa o serviço remoto. Você aperta o botãozinho, né? Ou eu quero falar com fulano, eu quero falar com ciclano, e o restante está todo administrado. Foi a Ivanise colocou que no prédio dela tem, está dando muito certo. E isso é uma forma da gente angariar o nosso dinheiro para pagar o José Carlos, porque a gente pode pedir ao juiz que parcele o que vai ser resultado aí desse acordo com o José Carlos, entendeu? Um a menos no CNPJ do prédio, isso é muito importante para a gente, é o que está no momento agora. Então, foi votado que nós vamos colocar essa instalação. Eles colocam, o nosso portão ali é muito leve para fechar, né? Eles colocam imã, eles colocam câmeras, eles fazem tudo. O engenheiro, um delegado aposentado, o Evandro, ele disse que a nossa região é boa, que as pessoas reclamam muito dessa favelinha que tem aqui perto. Ele falou que é a melhor da região, que não tem problema nessa região, é uma região tranquila, que vai dar muito certo para a gente, tá bom? Então, assim, nós que moramos, eu, a Marie, né, a Maria não pôde participar e a Cidália, nós concordamos em ajudar nesse momento. Vocês sabem que eu sempre estou aqui, precisando de mim é só ligar, né? Quem tem o controle entra pela garagem, quem tem o facial entra pela porta, e nós vamos estar divulgando todo esse processo. Mas foi votado que seria interessante fazer esse processo do monitoramento eletrônico por enquanto, tá bom? 2.000, na realidade, ele é um pouco caro, porque eles cobram 3,5 para não ter portaria nenhuma, né? Então, a maioria dos prédios aqui da região, eles têm 3 funcionários, o zelador, o da limpeza e o da manutenção. E eles ganham 20% para, de vez em quando, ir lá atender um portão e não ficar fixo na portaria. Eles fazem todo o serviço. Isso ajuda muito na redução do custo, né? Porque o Reinaldo apresentou para a gente tinha um gasto de 75% na Lelo com funcionários. Hoje, com todas essas economias de folga, nós caímos para 65%, mas ainda assim é muito caro, né? É praticamente a nossa receita toda, tá bom? Vale transporte também, eles tinham um vale transporte, e nós verificamos pelo José Carlos que o vale transporte do José Carlos rodava de dia, e ele deveria usar à noite, e aí nós conversamos com todos eles e trocamos o vale transporte do Autopass por um vale auxílio transporte de R$ 150 para cada um. Então, até aí nós tivemos um lucrinho também e uma taxa a menos para pagar para o prédio. A carta da prefeitura, chegou uma carta da prefeitura, não tem 15 dias, pedindo a revisão das áreas construídas dos nossos apartamentos. Eles vão fazer uma leitura de todas as áreas construídas dos apartamentos. Conversei com o Márcio disse que há tempos atrás, até o Alberto sabe disso, a nossa varanda do número 2, da parte 2, ela não tem 5 metros de recuo do muro inicial. Nós não temos certeza disso, já agendei para 15 dias, é na próxima semana, e vou com o representante da MM até lá ver o que é isso, tá bom? E hoje à tarde, hoje às 15, né, que foi ontem, eu marquei com o Marcos, da Engenharia Elétrica Caravelas, para ele ver como funciona a instalação de carregadores para carros elétricos, porque a legislação, ela mudou agora no mês 2 de 2026, e ela requer, né, um laudo da AVCB antes da gente instalar as tomadas elétricas na garagem, tá bom? Então, já conversei com o engenheiro Marcos, ele pediu um laudo da AVCB,
e depois ele passa os valores. Pela lei aqui, a instalação tem que ser feita por um profissional, né, da AVCB, e é, tem as regras todas. Eu xeroquei a lei 18.403, de 18 de fevereiro de 26. Ele me deu também a portaria de 17 de março de 2026, que fala sobre garagens e carros elétricos. Já conversei com o Marcos, e como o nosso laudo da VCB vai até 2027, essa semana eu vou solicitar da VCB como é esse laudo para essa possível instalação. Por enquanto, a gente segue sem a instalação até que o engenheiro analise a situação do prédio, ok? Foram todas as coisas que apareceram até aqui, e eu termino aqui com algumas solicitações. Esses dias nós encontramos a grade da churrasqueira sem o coisinho da mão, né? Não dá para fazer um churrasco ali, que você acaba queimando a sua mão. E como tinha um churrasco na parte da tarde, essa churrasqueira amanheceu assim quebrada, nós tivemos que sair para comprar, e comprando aqui é o dobro do Mercado Livre. Então a gente pede que quando quebra uma raquete, uma bolinha, é só entregar ela quebrada para que a gente haja na reposição, né? Conversando com o Alan, eu vi que as raquetes estavam totalmente danificadas e ele doou uma raquete nova para o prédio. Então, é só falar que a gente vai atrás e compra, mas é importante que no dia que quebrou, como falaram da cadeira rasgada na piscina, né? Naquele dia já fale que a gente já retira e evita aí, né, algum problema maior. Já solicitaram muito o aquecimento da piscina ou a limpeza da piscina feita por aquele aparelho que é de sal, né? O Roberto já nos orientou sobre isso. Já foi solicitado um parque. Quem não quer um parque, é um pula-pula, nós temos os nossos netos, crianças pequenas. Já foi solicitado que ali no espaço de organização de material se fizesse uma academia. Outras pessoas solicitam a modernização dos nossos sofás, tal. Mas vocês viram pelas contas e pelo que eu falei, que o dinheiro que entra para a nossa base, né, o nosso fundo de reserva, ele não é muito, ele é muito, ele vai, voa, né? Ele voa, vamos dizer assim. Por quê? Quem contava com uma multa de INSS? Quem contava com pagar um advogado, no caso agora do José Carlos? A gente não conta com essas coisas, então fica difícil juntar o dinheiro. Mas a gente pode sim ver, como o Salim falou um dia, olha, esse esquema da piscina fica 22 mil, dividido por 33, e a gente paga em sua parte, né? Mas vamos dar tempo ao tempo. Eu só coloquei isso porque são muitas as solicitações, né? E a gente rala um pouquinho, porque muitas vezes a pessoa não sabe que planta para ficar bonita tem que ir adubo, piscina para ficar bonita tem que ter produtos outros, não é verdade? E aí a gente tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Elevador, que a gente sabe que manutenção sempre tem uma peça extra, né? Por mais que a gente consiga aí esses 12 mil reais ao ano, né, que já é um dinheirinho bom, mas está sempre sendo investido em uma outra situação. Quando que a gente que só mora e passa vai imaginar que o telhado está com vazamento? Só quando acontece na cobertura mesmo, né, como a Mayra nos avisou. Mas tudo que é orientado a gente tenta fazer o mais rápido possível, tá bom? O Reinaldo apresentou os nossos gastos, que batem muito bem com tudo isso que eu expliquei aqui até aqui agora, e fizeram uma proposta esses últimos 3 anos, nós não pedimos solicitação de nada, ficou os R$ 200, como a Cris falou uma vez, nosso condomínio meu, pelo menos, chegou a 2.100, né, para hoje está 1.500. Então, a gente conseguiu tirar esses 25% e deixamos aqueles R$ 200 que acabou ficando para a multa do ISS e para o 13º dos meninos. Então, foi solicitado que todos os prédios, nos condomínios do Guarujá, estão pedindo 6,8% de aumento. E aí nós combinamos de pedir 5% de aumento, mas só no padrão básico. Aquele básico, sem nada, a gente colocaria 5% ali e ninguém viu nada contra, porque não daria nem R$ 60, uma média de R$ 60, tá bom? Estou no prédio. Quem não pôde vir e me ligou justificando, Jonas, Amauri, Rosi,
todos os que ligaram, né, Márcio, dizendo que não podiam participar naquele momento por compromissos, eu estou à disposição no telefone, estou à disposição no prédio, porque eu brinco muito dizendo, a pessoa vem fim de semana para se divertir, eu ainda pego para falar do funcionário que foi mandado embora, que nesses dias eu conversei muito com a Alan, né, a Alan, que sempre manda a solicitação. Cristiane, que sempre manda dizendo que não pode, mas que apoia em tudo que for feito. Então, esses vizinhos queridos que nos mandam a mensagem, estou à disposição no telefone, no WhatsApp, fiquem à vontade. Eu gosto de fazer um filminho para que todos saibam o que está acontecendo, em que momento está acontecendo, tá bom? Estamos aqui para todos qualquer esclarecimento e para ajudar em tudo, porque essa é a função do síndico. E eu volto a lembrar, e comecei a reunião dizendo, que lá na frente a única pessoa que levantou a mão para dizer eu assumo sem ganhar nada foi o Edson, né? E eu disse para o Edson, já que ele assume sem ganhar nada, eu vou ser a secretária dele enquanto ele permanecer. E estou sempre questionando o Nicolas, Alan, que o ano que vem tem eleição de síndico, está na hora dessa meninada se prontificar, tá bom? Obrigada a todos. É um videozinho comprido, mas ele fala tudo o que aconteceu na nossa ata. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp. Beijos.